É conhecida a história que quando David Amelech teve o episódio de Batsheva, veio para ele o Natan Hanavi, Natan o profeta. E o Natan Hanavi, quando ele foi para o David Amelech falar sobre o que ele havia feito com toda a história de Batsheva, ao invés de ir direto ao assunto, Natan Hanavi começou a contar para ele uma história. Primeira história de pet do mundo. E qual que é a história? Ele falou, a história que ele contou foi o seguinte, ele falou, tinha dois vizinhos, um homem rico e um homem pobre. E o rico tinha muito rebanho, gado, era uma pessoa com muitas posses. O pobre, ele tinha uma pequena ovelhinha. E essa ovelhinha era um pet, porque a ovelhinha cresceu dentro da casa dele, bebia do copo junto com ele, comia da comida junto com as crianças, brincava com os filhos, ficava no colo dele, assim ele fala, que nem se falou, era uma ovelha pet, né? Eu já vi gente na rua andando com porco como pet, mas, né? Não era cachorro, era uma ovelha pet. Isso é novidade, vai que alguém também traz, né? Nos jardins tem gente que, todo tipo de pessoas. Então, alguém pode também fazer isso daí, lá Malô, né? Então, parece que pelo jeito essa ovelha cresceu dentro de casa, era como uma filha, literalmente cresceu com as crianças, e para esse homem era tão querido como uma filha, né? Realmente era o pet. Só que o rico recebeu uma visita na casa dele. E aí ele recebeu a visita, aí ele queria fazer um churrasco, um negócio suntuoso, uma coisa boa. E ele pensou, não vou matar do meu rebanho, do meu gado. Ele foi e pegou da ovelha do vizinho pobre. Essa ovelha tão querida, né? E aí Natanavi, ele perguntou para o David Amelech, o que você acha que se faz com um cidadão desses? Né? David Amelech se enfureceu, né? Ele falou, um cara desses né, merece tudo de ruim. Ficou muito bravo, falou, esse cara tem que matar, um cara desse é horrível. E aí Natanavi falou, você é esse o cara. Né? Com toda a história da Batsheva, etc. Todos nós sábios falam porque ele contou essa história, ao invés de falar diretamente o que deveria ser feito. Então, geralmente o que se aprende disso aqui, aprendizado simples, é que a pessoa ele julga muito mais facilmente os outros do que a si próprio. Como está escrito, Adam Karov Leatzmo, a pessoa é próxima de si mesmo. E sobre os seus atos, ele tem 1000 desculpas. Todo mundo tem 1000 razões e desculpas para aquilo que ele faz. Então, quando ele enxerga no outro, né, julgar o outro é muito mais fácil, né? A gente fala, o melhor trabalho é ser crítico esportivo ou de cinema, né? Criticar o trabalho dos outros é uma delícia. Então, comentarista esportivo, o cara fala joga mal, joga bem, né? E dá nota. É ótimo isso daí. É muito fácil, né? Vai você correr, entendeu? Então, julgar os outros é mais fácil. Então, mas quando você projeta nos outros, você tem que aprender isso sobre si mesmo. Agora, quando David Amelech ele escutou isso, na hora ele falou Hatat Hashem, ele reconheceu o pecado, e essa grande vantagem, a grandeza do David Amelech, é que ele sabia reconhecer os seus pecados. Isso já vem de Eudá, que também falou Tzadkam Imeni, quando Eudá com Tamar, ele também reconheceu o seu erro. Isso é a grandeza de um líder judeu, é saber reconhecer os seus pecados, seus erros, e retificá-los. Agora, um detalhe que fala mais ainda sobre esse episódio, o Baal Shem Tov, ele fala, mas calma aí, David Amelech, com certeza, ele reconheceria o pecado dele se não tivesse feito toda essa alusão. Se Natan Hanavi, como a gente falou, David Amelech, ele tem essa capacidade de reconhecer os seus erros. E essa é a grande vantagem dele. Se Natan Hanavi viesse falando diretamente a história, falou diretamente, sem contar exemplos, falar diretamente, olha, você fez errado, isso aqui não está certo, ele também reconheceria, porque ele é David Amelech. Então por que ele precisou contar todo esse exemplo? E a resposta, diz o Baal Shem Tov, é que na verdade, isso ele traz o Pirkei Avot, que a pessoa,
a pessoa não é julgada por ninguém menos do que ela mesma. Todo mundo julga e dá o veredito a si próprio julgando os outros. Isso que a Gemara fala em Shabbat também. Tome cuidado da forma como você julga os outros, que assim você é julgado. Né? E é isso também que o Pirkei Avot diz, que Nifroim Beodam, que julgam a pessoa diante dele e também sem ele saber. Né? O Baal Shem Tov ele explicou, o Pirkei Avot também está escrito que a pessoa tem que tomar cuidado, saber Atid lifnei noten din vecheshbon, diante de quem no futuro ele vai prestar din vecheshbon, veredito e cálculo. Então, geralmente se faz primeiro o cálculo e depois você faz o veredito. Mas o Baal Shem Tov fala, não, justamente assim. Primeira coisa, a pessoa dá o veredito sobre o outro. E aí, lá nos céus, falam, opa, vamos fazer o cálculo para ver se o veredito que você deu sobre o outro não se aplica a você mesmo. Então, na verdade, quem dá o veredito é a própria pessoa dar sobre si mesma. Você explica o Baal Shem Tov. Então, o David HaMelech, ele mesmo tinha que dar o veredito sobre ele mesmo. E para ele fazer isso, faz sem ele saber. Então, isso acontece com todos nós. Quando você olha outras pessoas agindo de uma forma ou de outra, você tem que tomar muito cuidado como você está julgando o outro, porque nesse momento você está julgando a si próprio. O Rebbe, ele pega toda essa explicação do Baal Shem Tov, e ele fala, mas por que realmente é dessa forma? Porque tudo tem que ser desse jeito. E o Rebbe tira uma lição aqui muito, muito importante, muito grande. Com isso eu quero concluir. Que a verdade é que ninguém pode nos julgar a não ser nós mesmos. Ninguém tem o direito de julgar a nossa alma. Porque a nossa alma é um Helek Elokam Mimal Mamesh. Ela é uma parte divina, uma parte de Deus. Ela é tão elevada que não existe tribunal grande o suficiente para julgar a nossa alma a não ser nós mesmos. Por isso nós, quando nos julgamos, ou quando julgamos outros e na verdade estamos dando veredito sobre nós mesmos, esse veredito é o que é usado contra nós, porque nós mesmos assinamos. Porém, um tribunal celestial, teoricamente, não teria poder para julgar a nossa alma, para ver a grandeza de nossa alma, nosso valor. Então, temos que saber do valor imenso que temos, e o valor imenso que tem, então, nossos pensamentos, a forma que olhamos os outros e a forma que falamos os outros de nós mesmos, e temos que tomar o cuidado de julgar os outros positivamente e também julgar nós mesmos de forma positiva. De certa forma, esse é um dos segredos do Kol Nidrei. A gente começa o Yom Kippur, né, anulando os juramentos e promessas, né? E antes de Rosh Hashanah também a gente fez a Tara Nedarim. Uma das formas de olhar isso são as promessas e juramentos que fizemos contra nós mesmos. Aquilo que a gente fala, a gente não consegue, a gente não pode, né? Isso eu vou me abster, isso eu tenho medo de tocar. Então, esses medos, esses juramentos, essas promessas estão nos restringindo, e é isso que a gente tem que anular, eu Yom Kippur, sabendo do nosso valor infinito, e que, na verdade, devido a esse valor infinito, que temos uma parte divina, uma centelha divina dentro de nós, temos o poder de Hashem, de transformar o mundo para o bem e para o melhor, e transformar a nós mesmos. E assim a gente deve olhar o mundo e os outros à nossa volta com um olhar positivo, e não deixar que ninguém de nós tenha um julgamento desfavorável. A Yom Yom de hoje, dia Rei Tishrei. Agora estamos lendo cada dia uma das letras da palavra Teshuvah, conforme explicou o Rav Zusha de Anípoli, e o Rebbe Rashab contou em detalhes, né? Cada letra um pasuk na forma correta de alcançar a Teshuvah. Então, ontem a gente falou do Taf, e agora a gente vai ler o Shin, né? Que vem do pasuk Shiviti Hashem lenegdi tamid. Temos que ter Deus diante de nós constantemente, né? Havai emor alisavos, o nome Hashem é Havai, né? Que representa o assunto da existência, da criação do mundo, né? Havai emor alisavos olam visavos anivroim, do universo e das criaturas. Asher isavos abrio kulo e a existência de toda a criação
ela vem de uma forma que é do nada para existir algo. Ex nihilo, como diriam os gregos. Então, a tshuva que advém desse passuk é você reconhecer que o mundo inteiro ele está sendo criado a cada instante, a cada momento com a palavra de Deus, com a energia divina. Quando você enxerga o mundo dessa forma, isso te traz para você um sentimento de tshuva. Você enxerga como por trás do mundo inteiro tem a energia divina. Vai,